Vamos ver se está entrando. Não. Eu fui para o Google Live direitinho. Sim, já estamos a 14 minutos no ar, 15 segundos, quer dizer. Agora que são 7h30. Bira, a Cláudia vai te assistir? Acredito que sim, ai dela que não. E o teu irmão? O meu irmão eu enviei para ele também, ele disse que tinha um compromisso e até perguntou se ela vai ficar gravada. Eu disse, olha, acho que sim, mas não sei. Vai sim. Porque quando ele perde, ele vê depois, né? E o marido da Michele está cuidando dele, né? Eu não apertei no chat aqui. Será que eu tenho que colocar? Eu só coloquei no Google Live. Eu já recebi a informação de que estamos ao vivo, né? Ah, é? Sim, recebi no Face já que estamos ao vivo. Tá. Mas eu não estou vendo aqui. Tá, aqui eu estou vendo, sim. Bom, então, eu quero dar as boas-vindas a todos, dizer que nós estamos muito felizes de fazer esse bate-papo com vocês e que tanto a Michele quanto o Bira são pessoas e profissionais a quem eu admiro muito. Então, para introduzir, eu quero lembrar que essa série mensal, intitulada Vida 2, na verdade é um preparativo para o nosso curso intensivo anual, que deverá ser em 12 e 13 de março, se a pandemia nos permitir fazer o encontro presencial. Só que, como esse curso tem como tema central amar e ser amado, a ideia é, durante o curso, focarmos só as relações entre adultos. Por isso, a ideia de focar, então, ao longo desses meses, desde julho até fevereiro, algo ligado à psicologia evolutiva. Nós já tivemos 2 encontros que eu amei. Estão salvos no Facebook, um deles já está no YouTube. E hoje a ideia é focarmos na infância, a infância como base para a aprendizagem do amor. Pensando em termos de infância, nós abordamos as crianças recém-nascidas, as famílias das crianças recém-nascidas, e o nosso foco vai se estender provavelmente até 5, 6 anos de idade. São fases completamente marcantes, por mais que, de um ponto de vista consciente, a gente as esqueça. Como a nossa Michele é mãe de primeira viagem de uma gatinha linda chamada Helena, que hoje conversou comigo 1 ano e meio, né, Michele? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Ela está muito esperta. É um amor de menina. Então, a ideia seria passar a palavra em primeiro lugar para a Michele, porque a Michele é, assim, uma mãe novinha. E, de alguma forma, ela pode falar sobre o impacto do bebê na família, o impacto da família sobre o bebê. Seria essa a ideia. O clima é bem informal, tá? Quem quiser opinar, discutir, perguntar, pode ficar bem à vontade, escrevendo comentário ali embaixo. De tempos em tempos, eu tento juntar as questões e trazer para a gente conversar, tá bom? Michele, a palavra é tua. Muito obrigada. Primeiro, gostaria de agradecer imensamente o convite. É um prazer. Você tinha que se apresentar, que eu não apresentei. Eu só por escrito agora, seria muito bom, né? Eu posso me apresentar? Claro. Então, eu sou Michele Gaboardi Lucas, eu sou psicóloga clínica, sou de Chapecó, Santa Catarina. Eu fui presidente da Associação Catarinense de Terapia Familiar no biênio 2018-2020. Atualmente, além de trabalhar no consultório, também ministro aula de psicologia da UNOESC, Campus Chapecó. E eu trabalho as disciplinas relacionadas à família, à sistêmica, então é esse mais ou menos, né, o meu foco de trabalho.
Então, respondendo, né, a pergunta, Quem sabe, quem sabe o Bira aproveita para se apresentar e daí tu toma a palavra para responder, tá? Bom, já, Yara, que tu falou que a Michelle é uma mãe nova, eu, apesar de ter 2 filhos já adolescentes, adultos, eu sou um pai novo também, viu? Me considero um guri. Opa, que maravilha. Opa. Mas então, primeiro também, mais uma vez, aí, agradecer, Yara, a um convite teu, né? E conhecendo, tendo o prazer de conhecer a Michelle agora, fico muito lisonjeado. Minha colaboração aqui provavelmente seja na parte mais psicomotora, né? Sou professor de educação física, né? Eu atuo aí fazendo os cálculos, mais ou menos, com essa criançada há uns quase 40 anos, trabalhando dentro da instituição escola. O meu foco é educação física escolar, né? E sigo trabalhando até hoje, graças a Deus, e penso que das abordagens, dos assuntos que vocês trouxerem, provavelmente eu possa ter um pouquinho da minha colaboração com a parte prática daquilo que eu venho desenvolvendo com essa criançada aí. Ótimo, Bira. Bira, mas tu falaste do ser professor, mas eu te vejo muito como um educador. Que bom. Isso é maravilhoso. Michelle, quem sabe tu começa, Michelle. Joia. Então, acho que é interessante a gente começar pegando um gancho com a live anterior, né, que tu organizaste, Yara, que foi a questão, né, do ser pai e ser mãe. Então, nesse sentido, o que a gente pode começar a conversar um pouquinho o impacto que realmente a chegada de um bebê traz no contexto da família. Porque, vamos pensar, né, nos pais de primeira viagem, assim, você está organizado enquanto casal, tem uma rotina, tem toda uma forma de lidar com as situações, aí, de repente, o tão esperado bebê chega e você não sabe muito bem como lidar com as situações, né? Porque as mudanças são muito bruscas e você tem que realmente se adaptar rapidamente para conseguir dar conta dessa criança que depende, desse bebê, que depende exclusivamente de você. Então, eu entendo que esse é um ponto importante para a gente começar a debater e começar a refletir, porque as mães muitas vezes ficam sensibilizadas, né? O pai também não sabe muito bem como lidar, porque quando o bebê está na barriga da mãe, esse vínculo me parece que ele já vai sendo construído, né? Durante esses 9 meses. E aí, quando o bebê realmente está, né? Quando ele chega, é que esse pai muitas vezes acaba ficando mais próximo, não em todos os casos, né? Mas em algumas situações ele realmente fica materializado o bebê. E eu entendo que isso é um ponto importante aí para a gente começar o nosso papo de hoje. Por mais que a gente já conheça, inclusive, o perfil do bebê, através de tantos exames possíveis, quando ele chega, ele é uma surpresa para todos nós. E hoje à tarde, enquanto nós conversávamos um pouco, tu mencionaste o bebê real e o bebê ideal ou idealizado. Lembra que tu mencionaste? Sim, sim. Porque daqui a pouco, né, vamos de novo, né, quando o bebê está na barriga, fica se imaginando como é que vai ser a carinha dele, como é que ele vai ser, como é que vai ser o temperamento, ele vai ser parecido com o pai, com a mãe, com os avós, né, realmente, como é que vai ser o cabelo, vai ser loiro, né, então, ou moreno, tudo isso são coisas que a gente vai pensando durante a gestação, além de, né, de querer que ele seja saudável, tudo mais, né, e aí quando o bebê chega realmente... como é que esse casal, essa família lida com a chegada desse bebê? Daqui a pouquinho era aquilo que eles imaginavam, ou daqui a pouquinho não, veio maior do que se imaginava, ou menor, né? Tem várias questões aí que eu entendo que são interessantes para a gente poder começar a discutir e debater, né? Chora, faz xixi, faz cocô, troca o dia pela noite, às vezes machuca o seio da mãe, interfere na relação do casal, querendo ou não querendo, não tem como querer. Ou seja, tudo fica mexido, né, Bira? E como? Tu lembra? Tu lembra do teu adolescente, da tua jovem adulta?
Lembro. Mas continua mexendo até hoje com a gente, se nós formos parar para pensar, né? Eu me lembro, Yara, que logo que a Bibiana nasceu, eu participei de um curso dado por ti, né? Para eu poder entender melhor essa faixa etária, e pai de primeira também. E tu sabe que no decorrer de desses anos todos, talvez até pela minha profissão, que é uma profissão muito prática, eu não desprezo a teoria de nada, muito pelo contrário, eu acredito que a gente tem que continuar estudando, mas às vezes aquilo que a gente estuda e lê não acontece nada na prática, ainda mais pai e mãe, né? Nada na prática, sabe? E me lembro muito que tu falou assim, né? Filhos são preocupações para o resto da vida, né? Não é na primeira infância, não, é para o resto da vida. Cada fase que eles vão desenvolvendo é uma preocupação nossa. E quando eles começam a sair para a noite, então, por exemplo, para as festas, a gente não dorme mais, né? E quando é pequenininho, a gente não quer deixar sozinho aqui, sozinho ali. Resumindo, tu estava certa, viu, Yara? Tu estava certa. É preocupação sempre, sempre. E depois a coisa inverte de certa forma, porque eles começam a se preocupar com o novo, depois que realmente amadurecem. Porque tem alguns filhos que nunca se dão conta de que nós estamos envelhecendo e passamos a precisar de que, de alguma forma, eles olhem por nós, né? Tem filhos que esperam dos pais que sempre sejam presentes, atuantes, cuidadores e etc. E tem momento em que a coisa começa a se igualar e mais adiante começa a se inverter, né? Em um momento em que se depende totalmente dos cuidados dos filhos, né? Em Michele. Pois é. Ouvindo, né, o Bira falar, estava pensando realmente, né, o quanto esse desenvolvimento, né, individual, familiar, quanto esse ciclo vital realmente é algo bastante interessante para a gente poder pensar, porque tudo são fases, né? Daqui a pouquinho, né, a primeira infância, a segunda infância, a terceira, depois a questão, né, da própria adolescência, a fase adulta, então cada estágio tem as suas peculiaridades, as suas belezas e as suas dificuldades. E daqui a pouquinho a gente poder pensar em tudo isso é algo bastante interessante e ver essa riqueza da vida humana, né? De quanto a gente pode aprender e o quanto nós podemos nos modificar a partir desses aprendizados. Porque eu posso dizer uma coisa, assim, eu e meu esposo somos diferentes desde que a Helena chegou. Porque a gente cresceu muito, nós entendemos outras coisas que daqui a pouquinho a gente não imagina antes da chegada dela, né? Então esse aprendizado é algo muito constante e muito bonito. O que tu ia falar? Não, eu estava pensando assim, como tu avançou nessa questão de que depois vai invertendo os papéis, né? Eu penso que nunca será obrigação dos pais cuidar dos filhos. Essa palavra obrigação, ela não fecha muito, no meu entender, com a questão do carinho, né? Tivemos um filho porque nos amamos, né? A partir daí surgiu, né, veio esse filho por um amor de um casal, né? Então, nesses cuidados todos, e que depois isto, em princípio, vai virando, eu tenho observado, que não é uma regra, mas eu tenho ao meu redor alguns adultos que não pensam desta maneira com relação aos cuidados que agora devemos ter com os nossos pais que estão bem mais velhos, enfim. Eu sinto muito, viu, Yara? Cada vez que eu vejo isso ao meu redor, me dá uma dor no coração. Eu pensando em tudo que meus pais fizeram por mim, né, como amor, não me resta dúvida nenhuma que não existe possibilidade, bom, meu pai falecido, mas não existe, estou com uma mãe que vai fazer 88 anos, não existe como não cuidar de um amor desse que foi dado,
para mim também, né? Mas não é 100% garantido o que realmente eu penso que deveria ser. Todos os filhos mais velhos, né, deveriam ter todos os cuidados com os pais, né? Eu acho que é a lei da vida, é a lei da vida. Pois é, Bira, mas tu falaste de uma maneira bem personalizada em relação à Cláudia, que eu também tenho a alegria de conhecer. E é uma pessoa super especial, e tu mencionaste os filhos de vocês como filhos concebidos por amor. Acontece que muitos filhos são acidentes. A Michelle voltou. Muitos filhos são concebidos por acidente, ou por mera tesão, ou por imaturidade. Eu acho que esse é um assunto muito sério e que deveria ter, assim, uma campanha enorme para que as pessoas de qualquer classe socioeconômica e cultural tivessem seus filhos quando sentissem desejo, disponibilidade, competência, capacidade de cuidar. Porque isso é muito complexo. Ter filho não é a mesma coisa que comprar uma bicicleta, um carro. Ou mesmo um cachorro. E o cachorro desperta em nós, um gato desperta em nós muito afeto. E muitas vezes com crianças as pessoas não têm paciência. E é uma responsabilidade ao longo de toda a vida. Aí tu falas, Bira, de um amor de crianças concebidas graças ao amor de vocês e, consequentemente, despertando o amor de vocês ao natural. O que acontece? Por que eu escolhi esse símbolo do arco-íris? Porque tinha aparecido um belo do arco-íris alguns dias atrás aqui na frente da minha janela. Meu sobrinho me mandou umas fotos de arco-íris na Irlanda maravilhosas e, de repente, eu lembrei. Aí eu fui buscar imagens no Senhor Google, e aí eu li matérias sobre o fato de que, na verdade, o arco-íris é uma ilusão de ótica. Nós vemos um arco porque nós vemos numa altura que está os olhos, quando nós estamos ao pé do chão. Agora, estou com uma pastilha, terminar com ela. Então, com fotos tiradas de viagens aéreas ou tiradas por trabalhadores daqueles prédios monumentais, documentaram o quê? Que, na verdade, o arco-íris é redondo. É uma ilusão de ótica o fato de ele ser um arco. Aí eu pensei em nós e me lembrei disso por causa exatamente das tuas palavras. Tu vê, filhos concebidos com amor, criados com amor, vão se tornando adultos, vão se emancipando, e durante toda a história eles devolvem o amor com amor. E ao se tornarem adultos, os pais não terem mais condições de cuidar de si mesmos, fecha o círculo. E os filhos já estão cuidando dos seus próprios filhos, estão devolvendo aos pais o amor que deles receberam. Tu vê que é um arco. Essa história é uma história que tem todo o encadeamento que é maravilhoso. A Michelle estava querendo falar, né, Michelle? Eu queria pegar um gancho de algo que me parece fundamental que tu trouxe, da importância dos pais estarem disponíveis para aquele bebê. A disponibilidade é um ponto extremamente importante para a criança poder se desenvolver. Quando ela se sente amada, quando ela se sente acolhida, ela vai conseguir realmente se perceber e conseguir, aos poucos, ir se desenvolvendo. Então, essa questão da disponibilidade dos pais, ou de quem faz essa figura, né? Quem faz esse papel, é fundamental, né? Para as crianças poderem crescer, os bebês poderem se desenvolver. Perfeito. Aqui a Geni escreveu, tem razão, Yara, filhos só poderiam ser gerados quando o casal estivesse consciente da sua missão de pai e de mãe. Aí a maternidade e a paternidade dão sentido à vida, à família. A Helena, acendendo ins, Michele, importante, Michele, o acolhimento ao filho.
da Carmen Boing, e cuidar dos nossos pais é o mínimo de amor que podemos retribuir. Fizeram muitos por nós. Lá em cima tem vários. A Rosiane Rossato. A melhor e mais linda viagem, cheia de desafios, surpresas, mas principalmente amor. Lisiane, saudades, Yara, e de ti, Michele, minha querida colega de formação em terapia de casal e de família. Vamos seguindo? Deixa eu passar a palavra para vocês. Agradecer, né, os comentários e a participação de todos que estão nos assistindo hoje. É uma imensa honra, né, saber que estamos sendo vistos por vocês. A Helena, a Lisiane, todo mundo, né? Que ótima notícia, que bom saber tudo isso. É um assunto que desperta muito interesse e que mobiliza muito as pessoas realmente, né? Essa questão da infância, a questão da maternagem, tudo isso é algo que mobiliza bastante as pessoas. A Lisiane, por sinal, escreveu, Yara, concordo plenamente. Isso tem que ser mais falado, trabalhado, pensado, refletido. Se o bebê é planejado e concebido com amor e maturidade do casal já é difícil, imagine se não for assim como é, sem essa disponibilidade, como falou a Michele. Depois a Gislaine, importante a disponibilidade quando decidir ter um filho. E aí muitas palavras gentis em relação a nós, a esse tema, né? Mas esse aspecto, filho planejado, filho desejado. Vou contar para vocês que eu não planejei nenhum dos meus filhos. Eu queria muito ser mãe, eu queria muito ter filhos. E no momento em que me descobri grávida, eu fiquei completamente radiante nas duas ocasiões, completamente radiante. Porque aí tem eu acho que esse termo merece ser destacado, tá? Porque muitas pessoas que desejam muito ter filhos, desejam se confirmar como macho e fêmea. Ou estão competindo com seus companheiros de faixa etária. Ou querem se afirmar perante a sociedade. E não se dão conta de como é importante o amor, o carinho, o cuidado necessário quando se resolve ter um bebê. Muitas gestações não planejadas, na verdade, elas são acolhidas com muito amor, são muito cuidadas, né? E uma das coisas boas, seguindo o pensamento que a Michele falou ainda há pouco, uma das lições mais importantes do primeiro ano de vida é o desenvolvimento do que alguns autores chamam de confiança básica. Confiança básica é simplesmente o seguinte: durante o primeiro ano de vida, o bebê não tem noção de si mesmo. Ele sequer sabe que ele existe. Ele não tem conceitos sociais, ele não dispõe de palavras que conceituem, que definam, mas ele sente. E o que ele sente? Ele sente principalmente o olhar dos pais e dos pais colaboradores, pode ser tios, avós, babás, pessoas que se encarregam do bebê, professores na escolinha. A maneira como as pessoas olham para o bebê, o olhar investido no bebê, faz com que ele se veja refletido num espelho luminoso. E qual é a sensação que ele tem quando a gente olha com atenção, carinho, entusiasmo? Ele tem a sensação de que ele é maravilhoso. Ele se vê espelhado no nosso olhar. Mas um outro detalhe, a sensação que fica gravada é que o mundo é um lugar bom, no qual existem pessoas confiáveis. Esse é o núcleo da confiança básica. E ele está diretamente vinculado aos cuidados que o bebê recebe. Este registro facilita muito as relações futuras. Esta criança provavelmente é aquela que corre ao nosso encontro de braços abertos. A gente pega no colo, a gente amassa, porque ela inspira amor desde sempre. E ela é espontânea, e ela aprendeu que dá para ser assim. Se nós pensarmos, né, o próprio sorriso da criança, né, contribui para que a gente possa olhar, né, e sorrir também. Então, é todo um movimento aí. Isso, uma troca, essa é a palavra, uma troca realmente, né? E eu estava pensando, né, ouvindo o Bira falar, eu lembrei de uma situação com a Helena.
ela estava dormindo uma noite e um cachorro acuou muito forte. Ela acordou, assim, chorando muito, desesperada. Quando eu peguei ela no berço, o coração dela estava disparado, assim, ela se agarrou em mim forte. Então, assim, ela queria realmente, ela estava com medo por causa do barulho do cachorro, né? Porque foi realmente, parecia que o cachorro estava dentro da nossa casa, assim, tão alto que foram os latidos. E aí ela queria ser acolhida, né? Ela realmente queria que alguém tivesse ali disponível para poder acalmá-la. Então, essa questão de poder pegar no colo, de dizer que tá tudo bem, né? Ela se agarrou assim forte na minha blusa, né? De poder, é isso, de a gente poder ter esse cuidado com o bebê, né? Enquanto isso é significativo. E tu vê que hoje, enquanto nós conversávamos, e ela veio para perto de ti, um cachorro latiu e ela me dizia, uau, 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 e mostrava com a mãozinha lá. Uau, uau, não assusta mais. Verdade. Ei, Bira. Pois é, fiquei pensando, Yara, antes de dar um pulo para uma fase mais pré-escolar, me surgiu assim, quando tu falasse que tu não planejou os teus filhos, né? Foi isso que tu falou, né? E aí eu fiquei pensando assim, o que é planejar, né? Será que é só ter vontade de ter filhos? O que está dentro desse planejar, né? Aqui eu estou fazendo, mas é uma pergunta para vocês, né? O que está dentro desse planejar, né? A vontade, o comum acordo entre o casal, isso terá uma diferença, né? Se torna seguro que planejado vai ter amor, vai ser criado com amor. Enfim, comecei a viajar no momento que tu, sabe, que tu colocasse isso, né? Eu fiquei pensando assim, o que está aí dentro dessa palavra planejar filhos? Pensando em mim também, viu? Pensando em mim também. Michele. Quer comentar, Michele? Então, eu acredito que o fato desse planejamento não significa que tudo vai dar certo e que realmente vai ser um momento amoroso, né? Porque tem N questões aí que envolvem. Daqui a pouquinho tem a ver, porque quando na própria gestação, as mulheres entram em contato com sentimentos muito primitivos, né? Impacta muito. E daqui a pouco, no momento, né, realmente do parto e o pós-parto, é toda uma questão desse pai, desta mãe também, dessa família extensa, reviver momentos, né, da sua própria... como é que foi quando a Michele nasceu, quando o Bira nasceu, quando a Yara nasceu. Então, acho que tem uma série de coisas que impactam aí também, no momento da chegada do bebê. Pois a Débora escreveu, o filho que não foi planejado pode ser muito desejado. E a Helena, Yara, confiança básica me lembra o estabelecimento dos vínculos de apego seguro. A Angelina de Marco, de uma maneira muito especial, o olhar da mãe quando está amamentando. A Patrícia Paiva, os pais deveriam conhecer a real motivação que os fizeram desejar ser pais. Terapia é um bom caminho para isso. Nós temos que pensar na nossa história, inclusive numa história que atravessa gerações. Alguns de nós fomos preparados para ser pai e mãe, outros não. Né? Então, muitas vezes, nós imaginamos que estamos fazendo uma escolha livre e não é exatamente uma escolha livre. A nossa história entre gerações, o nosso meio socioeconômico cultural influenciam. Muito mais facilmente se reproduz muito em pessoas com pouca cultura e pouca ambição, porque é quase que no automático. Por exemplo, gente que vive na miséria, o único real valor está em ter filhos. Mas depois que os filhos nascem, não é bem assim. Tanto é que nós temos crianças jogadas às ruas, assim, aos montes, né? Em que os pais, de fato, não cuidam, não zelam por eles. Então, o que deseja é esse? É um desejo muito primitivo, né? Desejo é uma palavra mágica. E muitas vezes o desejo aparece e se toma consciência dele quando o bebê está ali.
E quando surge, quando aparece, tirado lá de dentro, um amor infinito, né? Aqui a Patrícia Gás que escreveu: assim como você, Yara, sempre quis ser mãe e também ficava radiante com toda a gravidez. Me lembro de que com 15 anos de idade eu orava com as mãos em minha barriga para que Deus me permitisse essa dádiva. E por isso eu achava que todas as mulheres tinham que ter o mesmo desejo. Depois, quando profissional, eu entendi que esse pensamento não era verdadeiro e nem deveria ser, pois, de fato, ter um filho planejado ou não deve ser desejado e ter muita disponibilidade para a vida toda. A Gislaine Branco Friso. Penso que começa pelo desejo do coração de planejar a chegada de um bebê e ter consciência da realidade boa e também das dificuldades que nos esperam quando nasce um bebê. Tendo consciência, fica mais fácil lidar com as dificuldades e fluir de forma mais leve. Eu concordo com o que todos estão dizendo, mas eu acho tão interessante como algumas coisas acontecem por instinto, sem que não se tenha assim nenhum juízo de valor, nenhuma intenção consciente, e a gente vê desabrochar pessoas muito amadas e que se desenvolvem muito bem, né? Acho tão bacana tudo isso. Agora eu queria provocar uma coisa com a Gislaine, porque para ela é assunto fresco. Se depender de mim, eu começo a soltar o verbo e falar das minhas experiências passadas e atuais, e não pode. Michele, me conta da tua mãe. Como é que ela reagiu quando nasceu a Helena? O que aconteceu na relação de vocês, as duas mulheres adultas da casa? Então, na verdade, a gente demorou um pouquinho para contar essa questão da gestação, né? Nós esperamos um pouco, mas a minha mãe já sabia que eu estava grávida, porque ela me olhava e dizia assim: Michele, tu tá grávida? E eu dizia não, fugia dela, né? Então, é muito engraçado isso, acho que isso é um detalhe interessante. E a chegada da Helena nos aproximou mais, porque eu comecei a entender algumas coisas de uma forma diferente, né? Então foi um momento, eu vou chegar a ficar emocionada aqui. Foi um momento muito, tá sendo um momento muito especial de troca, assim, porque os meus pais, porque a Helena eu sou a filha mais velha, né? E a Helena foi a primeira neta a chegar. 4 meses depois chegou mais um neto, né? Que é filho do meu irmão. Então, mas assim como, né? A Helena inaugurou então esse momento, né? Dos meus pais serem avós. Pela família do Renan, não, nós já temos, né? Outros sobrinhos, né? Então, foi muito interessante porque isso mobilizou toda a família, assim, de uma forma bastante positiva. E eles começaram a trazer histórias minhas e do meu irmão de quando éramos pequenos que a gente não sabia e que daqui a pouco nem eles lembravam, provavelmente. Então, está sendo um momento bastante interessante, muito positivo, de troca e de aproximação. Tu vê que, de novo, fecha um círculo. Ao ter, quando tu tens a tua filha, coisas da tua infância passam a ser recordadas. Porque tu te identificas com ela, porque tu experimenta sensações, e etc e tal. E para a mãe, para o pai, eles recordam de uma história de tantos anos atrás. E tudo faz sentido. É uma outra dimensão, é muito bacana isso, né? Mas aí tem duas situações que eu acho importantes a gente abordar. Primeiro, ano de vida, confiança básica. É a confiança no mundo, confiança de que aqui existem pessoas boas, em quem vale a pena investir, e a criança se sente capaz de amar, de ser amada, mas assim, amada por nada, simplesmente porque ela nasceu desta família que a ama. Ela ainda não tem méritos. Aí chega numa determinada fase em que eles estão engatinhando, caminhando, daqui a pouco começam a correr, a subir em cadeiras, a fazer arte de monte, a brigar com a gente por tudo e com nada, a balbuciar as primeiras palavras, primeiras frases. O que acontece na nossa vida a partir desse momento? Na nossa vida, eu estou pensando na vida do bebê e na nossa vida enquanto adultos. Outra mudança, né? Que tipo de mudança você está sentindo agora com a tua filhotinha que está entrando nessa fase? Então, antes, por exemplo, né, nós poderíamos estar aqui, nós três conversando tranquilamente, e ela poderia estar sentadinha ali, agora não mais, aqui do lado, ela poderia estar sentada aqui comigo tranquilamente.
Agora não, ela quer cola, ela quer ver com quem que nós estamos conversando, ela quer conversar também. Então, realmente, a disponibilidade muda, né? E o contexto também, né? A gente tem que ter... Essa adaptação me parece que é um ponto-chave. Acho que todas as etapas, né, Bira? Adaptação é a palavra de ordem, né? O que a gente aprendeu até ontem, daqui a pouquinho não serve mais, a gente tem que mudar. Bira, tu trabalha no maternal também, ou a partir da pré-escola? A partir de que idade as crianças estão contigo? A partir dos 2 anos e meio, mais ou menos, elas já começam a ter a educação física comigo, né? Mas o que acontece com a gente, primeiro, nessa primeira infância, é o cansaço que eles dão na gente, né? Porque, nossa senhora... Não, mas em casa, e tira daqui, tira dali, vai, e tem os perigos, né? Que essa é uma coisa... tu está pensando nos teus e na da Michele. Exatamente, né? Mas as experiências, né, que as crianças começam a ter, né, e às vezes nós pais achamos que aquilo que ela vai fazer pode ser um grande risco, né, subir num degrauzinho da escada ou coisa parecida, e aí a gente começa muitas vezes a cortar essas experiências que são muito significativas para a fase motora dessas crianças, né? E o resultado disso, às vezes, possibilita uma criança demonstrando mais medo na aula, né? Uma criança provavelmente que não tem dificuldade de identificar um pouco do seu corpo, vai pegar na autoimagem, vai respingar na autoestima. Então, caindo um pouquinho já para essa fase de idade, e eu imaginando essas crianças brincando comigo ali na quadra, no ginásio, cada criança é uma criança, né, vem de um meio diferente, e é um momento muito rico, e ali a gente vê as crianças, claramente aquelas que os pais levam às pracinhas para brincar, ou dentro do condomínio, e aquelas que não saem de dentro de casa, que não saem de dentro do apartamento, e isso repercute, assim, vamos dizer assim, numa pobreza do repertório motor, né? E se conhecer como criança, as suas potencialidades, isso tem uma importância muito significativa na evolução dessa criança, no seu caráter, na sua personalidade, né? E no meu caso, que também trabalho com a gurizada pré e adolescente, a gente vê, né, o resultado dessa pobreza quando eles chegam mais em cima também, né, no modo de caminhar, né, dá para ver perfeitamente um caminhar descoordenado, um caminhar encolhido, uma cabeça voltada para baixo, não ergue, não olha, né, isso tudo, com certeza, assim, traz prejuízos na área socioemocional. Sim. Ira, eu queria até aproveitar e comentar com as pessoas que estão aqui presentes. Eu adoro as lives tuas e do Daniel, as que vocês fazem juntos, e a postura de vocês diante dos alunos, e a quantidade de homens que participam das lives de vocês. Eu acho muito interessante, porque através da educação física ou da pediatria, muitos homens se dão conta de como é importante o envolvimento masculino em relação ao desenvolvimento das crianças. Felizmente, os pais de hoje, eu diria até de 10, 20 ou mais anos atrás, meu marido era muito participativo na vida dos nossos filhos, por exemplo, né? Mas muitas vezes a literatura, a sociedade não se dava conta de como é importante a influência masculina, e não só para botar limites, e não só para empurrar adiante, mas como
corresponsável pela educação dos filhos, pela educação das crianças nas escolas. E uma das coisas que me chama muita atenção na fala de vocês é como vocês se posicionam de maneira amorosa, levando em conta a criança e o adolescente se relacionando com o ser integral. Eu acho isso fantástico. Então, pessoal, quem quiser assistir as lives do Bira e do Daniel, é Gerardi ou Geraldi o sobrenome dele, né? Geraldi. Tanto no Facebook, quanto no Instagram e quanto no YouTube, tem temas e tem abordagens muito interessantes. E, aliás, o desenvolvimento neuropsicomotor, ele tem que ser levado em conta sempre. Por exemplo, quando a gente tem um nenê, ele não se sustenta, não sustenta por muito tempo. À medida em que ele vai sustentando da cabecinha para baixo, ele vai levantando, ele vai cruzando olhos com olhos, ele vai prestando atenção, ele vai reconhecendo, ele vai sorrindo e ele vai se erguendo mais, e à medida que ele se ergue, se fortalece, do ponto de vista neuropsicomotor, ele tem todo um desenvolvimento cognitivo, social e etc. e tal. Isso segue por toda a vida, mas principalmente por toda a infância. E nessa fase, vamos dizer, de 1 a 3, 4 anos, que a criança se coordena, é neste momento que a criança descobre a si mesmo como um ser separado, como um indivíduo. E uma das coisas mais fantásticas é que a palavra eu é uma das mais fáceis de dizer. E as crianças, por um bom tempo, dizem, Nenê quer, Pedrinho não quer, Maria quer, José não vai. E tem um momento em que a criança, de repente, diz, eu. Podem registrar. Esse momento sempre é quando a criança quer dizer, eu não. Ela oficializa o corte. Ela vai dizer eu quando ela se deu conta, na sua plenitude, de que nós, todos nós, somos diferentes um do outro e que ela é um ser separado. Aí entra o que o Bira falou da aprendizagem dos limites sem excesso, do desenvolvimento da autoconfiança, que, aliás, é o grande desafio desta fase que o Freud chamava de fase anal. Bom, parei, estou falando demais. Hein, Michele? Não, é ótimo ouvi-la, né, Bira? Excelente. Mas é uma aula, né? E aí, nesse sentido, eu lembrei de algo que tu me falou hoje à tarde, daquele curso que você começou a ministrar quando você ganhou o teu primeiro filho. Pode contar para... A segunda. Quando o Christian nasceu, meu Deus do céu, eu sabia exatamente o que fazer. E outra coisa, eu teria um parto espontâneo, natural, completamente indolor, porque simplesmente eu saberia me conter. Eu me contive até certo ponto. Bom, chegou um momento em que eu me dei conta que eu não tinha esse controle que eu imaginava ter. E isso mexeu muito comigo, muito, muito comigo. Eu tive que baixar a bola. E quando o Christian estava com apenas 1 ano e 5 meses, nasceu a Márcia. O parto da Márcia foi uma beleza. A Márcia dormia, que era uma maravilha. Eu estava completamente despreocupada, na medida do possível, claro, só que tinha acontecido uma coisa, eu não tinha que provar mais nada para ninguém, e principalmente eu não tinha que provar nada para mim mesma. Então, tendo vivido essas duas situações, quando a Márcia tinha ao redor de 3 meses, eu me dei um estalo. Eu fiquei pensando quantas mães, da mesma forma que eu, se sentem completamente perdidas. Até que ponto eu posso ajudar as mães a ficarem mais tranquilas e deixar rolar, né? Por entrarem mais no clima de curtição do que a necessidade de estar certo. Surpresa. Que pena que eu não peguei. Eu tenho uma notinha que saiu na 0 hora, está completamente amarelada pelo tempo, vocês imaginem, isso foi em 1975. E nessa notinha, eu anunciava o tal do curso para mães, né? Eu imaginava que não viesse ninguém.
Então, criei um plano lá, tudo surpresa, o meu telefone não parava de tocar. E daí vem uma situação que me deixou muito angustiada, porque eu era, afinal, mais ou menos marinheiro de primeira viagem. Vieram muitos profissionais, principalmente professores, diretores de escola, pediatras e enfermeiras pediátricas. Foram os que mais surgiram. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? A sensação que eu tinha, eu não sei nada. Mas resolvi arriscar. E eu mantive esses cursos durante muitos e muitos anos, décadas. Eu tenho vontade de voltar de vez em quando. E o que mais me chamava a atenção, a maioria dos pais que procuravam a idade o curso, inclusive muitos, Bira, lá do Monteiro Lobato, eu era psicóloga da escolinha, né? E o que pais buscavam? Pais de criança de 2, 3 anos de idade. Por quê? Porque as crianças tinham ataque de birra, porque as crianças não queriam obedecer, porque as crianças não queriam uma ou outra, né? Não queria ficar na escolinha, mas principalmente essa oposição. Daí eu me dei conta de como é importante quando os pais se dão conta de que tem que se preocupar com aquela criança que é um anjinho nessa faixa etária. Que essas características são próprias do desenvolvimento e são muito importantes para o desenvolvimento da criança. Se a gente compreender a dinâmica, se a gente compreender de onde vem, para onde vão, a gente se tranquiliza. E aí até a história dos limites, né, Bira, fica mais fácil da gente estabelecer de maneira adequada. É verdade, por isso que o jogo, né, a questão lúdica na aula é tão importante, né, porque por mais que elas joguem o jogo delas, sempre vai ter regras. Elas colocam. E a regra, na verdade, já é um limite. Né? Só que cada um procura impor aos outros as suas próprias. Exatamente. E aí eu fico só assistindo e me saboreando com tudo aquilo ali, né? Porque eu tenho uma coisa assim, sabe, Yara e Michele, eu penso que cada ano da vida escolar, todos os anos são importantes, todos, mas eu continuo fincando meu pé que a idade a fase pré-escolar, ela é de uma riqueza, e a gente tinha que se debruçar muito mais, e prestar atenção nessa fase, porque é dali que vai surgir as ramificações, né? E não é uma crítica à escola, mas às vezes fica um pouco para trás algumas coisas, nada é perfeito, né? Nem a gente é perfeito, mas assim, o que eu quero dizer aqui é que a gente tem que prestar e valorizar cada vez mais quando a gente vai procurar uma escolinha para as crianças, porque ali é uma das coisas mais sérias para mim que existe dentro do trabalho de educação. Michele, tu já está dando uma olhada onde é que vai a Helena? Então, o que aconteceu, né? No início do ano, nós colocamos a Helena numa escolinha meio período, mas aí, em função da pandemia, ela ficou 1 mês e meio na escola apenas. Então, realmente, quando ela estava se adaptando, estava tudo andando legal, parou tudo, né? Então, realmente, a gente sentiu... foi interessante porque eu demorei, porque a gente tinha definido já, eu e meu esposo, que ela iria para a escola neste ano, né? Ela ia entrar na escolinha com 7 meses. Mas eu fiquei me enrolando para ir buscar as informações na escola. Sabe? Todo dia eu vou, porque está chovendo, sempre de uma desculpa para ir. É um certo receio de deixá-la ir, na verdade. Sim. Imagino que muitas mães passem por isso também, né? Realmente. Não todas, né? De deixá-los, né? Mas foi uma experiência bastante interessante, porque ela começou aquele período de adaptação, então ela ficou alguns dias 1 hora, 1h30, 2 horas, foi aumentando, e aí foi baixando a ansiedade de todo mundo, né? Tanto dos pais aqui, quanto dela também. Então, foi um momento bastante interessante. Confesso que senti bastante quando ocorreu isso tudo, porque ela estava realmente interagindo com mais crianças, né?
Mas acredito que o ano que vem tudo volta ao normal, a gente vai conseguir colocá-la na escola novamente. Que critérios vocês usaram para decidir qual seria a escolinha? Então, nós optamos por uma escola menor. Nós entendemos que uma escola muito grande é muitas crianças, é muita gente. A gente, né, entendeu que uma escola menor seria mais interessante. Nós procuramos ver também, né, toda essa questão dos cuidados, do espaço físico, de quem eram as professoras, né, eu faço parte de um grupo de WhatsApp de mães, o que essas mães já falavam dessa escola também, né, buscar informações nesse sentido, e também o critério da localização, né, a escola ser perto do nosso trabalho, da nossa casa, se desse algum imprevisto, a gente conseguiria rápido ir buscá-la, né, então foram esses critérios, assim, que a gente utilizou. Os cuidados, as referências, né, o espaço que a gente achou que era interessante e optamos por uma escola menor. Foi esses critérios que a gente utilizou. Isso aqui. A gente tem critérios. A gente tem critérios de acordo com os nossos valores. Uhum. Muitas vezes, para alguns pais, é simplesmente que está mais perto de casa e pronto. Uhum. E não necessariamente prestam atenção numa série de detalhes que são relevantes. Por sinal, aqui a Geni Terezinha Weber de Zubira é especialista nessa fase pré-escolar. Além disso, ama o que faz. Então, a Geni também disse, deve voltar com os cursos. A Geni, Yara, a Geni foi minha colega de trabalho, foi minha diretora no Rainha do Brasil. Ah, que legal! E tu ama o Monteiro, né? Professora Michele, da Nádia Bertolotti, parabéns pela live. Tem um monte de mensagens, assim, super queridas, né? Então, a gente escolhe, ou deveria escolher, aquela escolinha que dá a impressão de mais se afinar com as nossas crenças, os nossos valores. Uma escola deveria ser, de alguma forma, extensão do nosso lar. Deixa eu ver. É que aqui, a imagem aqui, ela fica espelhada, então acho que eu vou para um lado e vou para o outro. Bom, então, que mais tem a ver com os nossos valores? Como é que é feito o acolhimento da criança? Como é que são estabelecidos os limites? Quando nós escolhemos a escolinha para os nossos, a Márcia tinha 2, o Christian tinha 3, nós andamos por uma infinidade de escolas. E em algumas a gente pensou, mas aqui não, de modo algum. Não vou me alongar nisso e não interessa. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção é que numa das escolinhas a gente foi, olhou, gostou muito do ambiente. Aliás, já tínhamos tido algumas recomendações. E uma estratégia que a gente usava, a gente chegava no meio do período e nós nos aproximávamos das janelas para espiar o ambiente nos pátios. E isso é muito revelador, o ambiente nos pátios, né? E nessa escola nós fomos recebidos, espiamos, gostamos. E se chamava no tempo Trenzinho Alegre, e depois passou a ser o Monteiro Lobato. Onde eu fui psicóloga durante 10 anos, depois dos meus filhos já crescidos. Mas então, o que eu queria contar para vocês? Aí uma pessoa nos deu um monte de informações sobre o funcionamento da escola, sobre como a escola organizava suas temáticas, como a escola resolvia problemas de desavença entre as crianças, quais eram as regras que imperavam. E aí, ao sair, nós dois fomos olhando, dizer, aqui que eles vão ficar. E aí nós fomos dar tchau para a pessoa que nos recebeu, aí eu perguntei para ela, tu é diretora da escola? Ela riu com uma cara de mais profundo espanto e ela disse, não, eu sou servente. Não é maravilhoso? A servente me deu explicações que em muitas escolas a direção não soube dar. Mas isso é tudo. A gente quer um ambiente completo, né? O nome dela, que é minha amiga hoje no Face, é Rosa Melara, que muitos de vocês conhecem. Né? A Ieda Dorfman escreveu, eu me lembrei de quando meu filho mais velho foi para o maternal, foi um sofrimento. E aí vem um sentimento de deixa ficar, mas diz que não quer ficar, dupla mensagem. Bem assim. A Sandra Guimarães, a intuição também é um critério para a escolha da escolinha.
Tu sabe, Yara, que eu fiz que nem tu, assim, também, né? De chegar de supetão nas escolas, assim, sem avisar. Nós fomos para várias escolas aqui da cidade, né? E teve uma que eu cheguei, eu vi uma escada, assim, muito grande, eu pensei, meu Deus, nem pensar. Aqui não. Então, a gente vai utilizando esses critérios, realmente. E isso que tu falaste, assim, das pessoas da escola nos passar segurança é um ponto muito importante, porque a gente vai deixar o nosso bem maior lá, né? Com o Bira e com os professores, então a gente precisa realmente se sentir seguro com esse espaço. Agora, Michele, o Bira nos falou sobre um assunto que ele fala bastante nas lives dele, e eu acho que seria bem interessante, Bira, tu falar. Vocês acreditam que o Bira faz meditação com as crianças de pré-escola? Conta para nós, Bira. Pois é, Yara, eu tenho levado, não assim, como é que eu posso dizer? Bom, eu conheci a meditação, né, há uns 6 anos atrás, enfim, me apaixonei, comecei a estudar, comecei a praticar, comecei a entender que tinham várias linhas, várias técnicas, né, excelentes benefícios para a saúde, para a qualidade de vida como um todo, né? E há pouco tempo atrás eu comecei também a perceber quantos benefícios diretamente ligados aos estudantes, já que o meu métier, vamos dizer, é a escola, né? E aí, aproveitando como eu trabalho geralmente em espaço grande, fazer essas crianças pararem não é uma coisa muito simples, né? E vontade nunca faltava de começar a brincar, de fazer silêncio. E aí surgiu a pandemia, né? Que conservou essa galera dentro de casa e num determinado momento, faz o quê? Eu acho que uns 3 meses atrás, quando a gente começou a dar as aulas remotas, né? Um belo dia eu encerrei a aula brincando de fazer silêncio com as crianças um pouquinho. E aí eu comecei a montar algumas estratégias, né? De levar essas crianças no final da aula a sentar, a aprender a respirar, a aprender a fazer um pouquinho de silêncio e dizer para elas o que significava fazer um pouquinho de silêncio. Aí fiz uma analogia do silêncio, né? Os olhos fechados foram sendo conquistados aos poucos, e não há uma cobrança para isso, tem que ser bem de leve, mas comecei a fazer uma analogia do fechar os olhos com um baú de tesouro. O que é, né, quando a gente abre um baú, a caça ao tesouro, quantas coisas bonitas tem ali dentro, e que todos nós tínhamos um tesouro dentro da gente, de coisas muito bacanas. E uma das maneiras de a gente encontrar essas coisas bacanas é ficando um pouquinho em silêncio, fechando os olhos um pouquinho, pode convidar o papai, pode convidar a mamãe, pode sentar no colo, pode trazer um bichinho de estimação, e assim vou indo. Então eu estou construindo esses minutinhos de silêncio, e aos pouquinhos, conforme eu vou adequando esse vocabulário, eu vou instrumentalizando essas crianças, os benefícios que tem de se aquietar. E aí eu comecei a estender isso para a gurizada maior também, né? Eu tenho um povo aí de 4º ao 8º ano, que eu também estou brincando de fazer silêncio, mas de uma forma um pouquinho mais avantajada, vamos dizer assim, né? Claro, talvez a gente provavelmente não tenha tempo de especificar esses benefícios, mas que a gente possa prestar atenção nesse instrumento meditação, que ele, não só para a educação como um todo, mas para o bem das pessoas, né? Nessa velocidade que a gente vive, né? A gente se doa muito para os outros e a gente acaba se esquecendo do ator principal, que é a gente mesmo, né? E me parece que a gente só começa a prestar atenção na gente quando a gente começa a receber uns puxões de orelhas.
E muito desses puxões vem pela saúde, né? Quando a saúde começa a ficar um pouco assim, a gente começa a ter uns estalos. Puxa vida, mas o que é isso, né? E a gente não para nunca, né, Yara e Michele? Então, o que eu estou fazendo hoje? Obrigatoriamente, eu já tenho quase 6 anos que eu paro 2 vezes ao dia para me encontrar comigo mesmo. E a partir daí a minha vida mudou muito em vários aspectos. Bom, se mudou para mim, com certeza vai mudar para muita gente que está perto de mim. E os meus alunos estão muito próximos de mim. Então, a eles eu estou levando esses benefícios também, e a outras pessoas também. É uma outra live também, eu tenho, pode pensar. Viu? Com certeza. Ei, Michele, o que te ocorre? Ouvindo o Bira falar desse cuidado que nós temos que ter com nós mesmos, eu pensei também assim, para a gente poder estar disponível para o bebê, poder dar esse suporte para as crianças, é importante que a gente esteja também com as nossas questões internas mais ou menos organizadas, né? Porque vamos pensar, né? Os primeiros meses de vida, tem a questão do bebê, tem a questão da privação de sono dos pais, tem toda essa adaptação, e se realmente o meu emocional estiver muito em baixa, daqui a pouquinho se eu estiver deprimida, eu não vou conseguir dar esse suporte para o bebê. Então, o quanto nós precisamos cuidar de nós, é aquela história, me ocorreu aquela história da máscara de oxigênio no avião, né? Que quando, né, cai, a gente precisa colocar primeiro em nós, para depois podermos ajudar o outro. Então, me ocorreu muito isso, assim, na tua fala, Bira. Perfeito, perfeito. E isso é uma coisa que a gente não presta muito atenção, né? E parece que tem que ter alguma... mesmo hoje eu entendo uma coisa muito clara, assim, né? A gente, como educador, ouve muito isso, respeitar o ritmo dos nossos alunos. E me parece que não é respeitar o ritmo dos alunos, é nós respeitarmos o nosso ritmo também, os nossos momentos também, porque há muito tempo atrás eu ouvia falar de meditação, há muito tempo atrás eu ouvia falar de yoga, mas rechaçava tudo, né? Não era o meu momento para essas coisas. E hoje está sendo o meu momento para isso, né? E eu estou valorizando muito isso, então a partir daí eu fico pensando que às vezes, assim, um dos cuidados que eu procuro ter é não enfiar a goela abaixo, vamos dizer assim, essas coisas que são benéficas para mim, porque eu tenho que respeitar o momento dos outros também, né? Claro, o que eu faço hoje é levar a informação, né? E aí, oportunizar. Né? E se tiver no momento, com certeza vão nos acompanhar nesse sentido. Então, é isso. Nesse sentido, me ocorre também, né? Agora, até a questão de ter filhos. Daqui a pouquinho pode ser que seja o meu desejo, mas tem uma outra mulher que não queira ter filhos. E não há problema nenhum, né? Eu acho que isso é um detalhe também da gente poder pensar. Não somos menos mulheres por não termos filhos. Ou menos homens. Isso. Até entre o casal, às vezes, né? Um quer e o outro não, né? E como é que faz esse ajuste, né? Mas se os dois resolvem não ter filhos, eles podem ser muito felizes com essa escolha, né? Então, acho que esse é um detalhe também. Porque daqui a pouquinho o meu desejo, realmente, né? Toda mulher tem que ser mãe? Não. É uma mudança significativa na vida, com certeza, mas não é todo mundo que está disposto, e não há problema nenhum nisso, né? Se está tranquilo para mim essa escolha de não ter filhos, ok. Perfeito. E eu estou vendo que já são 8h35, 34. Mas eu queria juntar um pouquinho que vocês colocaram para a gente falar um pouco nas crianças de 3 a 6 ou coisa assim. Então, de acordo com muitos estudiosos, nessa fase, mais ou menos de 1 a 3, na verdade, essas coisas acontecem e reaparecem ao longo de toda a vida, mas tem um foco primordial, que é o desenvolvimento da autoconfiança. E aí entra um dos aspectos que o Bira colocou, né, Bira, de tu mostrar para a criança quais são os limites, mas não te exceder nesses limites. Uhum. Porque elas precisam correr alguns riscos, elas precisam agir e elas precisam aprender a parar.
onde entra a meditação, onde entra o colo da mãe, né? A volta para o colo, para o aconchego, a mão do pai, e o brilho no olhar, quando as crianças vão conseguindo vencer uma espécie de desafios. Não é o momento da gente falar, porque levaria muito tempo. O controle dos esfínteres, por exemplo, que acontece nessa fase. O desenvolvimento da linguagem. O desenvolvimento do freio inibitório, que é até um pouco depois. Quer ver um teste que a gente pode fazer com crianças a respeito do freio inibitório? As crianças pequenas são muito impulsivas. Subir é pegar as crianças da pré-escola, pegar crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos. E o Bira disser, quando eu tocar o apito, vocês correm. E quando eu tocar o apito de novo, vocês param. A criança de 5, 6 anos é capaz de parar no ato. A de 4 anos para um pouco adiante. A de 3 anos, mais adiante ainda. E a de 2, de repente, vai olhar, mas não tem que ver esse povo. Porque não tem o freio inibitório ainda. E aí nós temos que pensar que faz parte da educação nessa fase a criança aprender a se conter para aprender a se conduzir. E aí tem outro aspecto que vocês colocaram referente à socialização. Se dependesse do meu desejo, eu comando. As regras quem dita sou eu. Se todo mundo estiver de acordo e, de repente, eu sair perdendo dentro das minhas regras, mudam-se as regras. Só que a gente vai descobrir que não é assim, que existe o outro que também tem desejos e tem direitos. E que se eu quiser conservar as minhas amizades, eu vou ter que aprender a fazer concessões. Não é ser o babaca que cede em tudo. É fazer trocas mutuamente vantajosas. Ora, isso é fundamental num vínculo amoroso. Quando tu trouxesse a questão, né, se o homem e a mulher tiverem desejos diferentes, se forem momentos diferentes, tudo bem, se ajusta. Mas um dos dois quer ser pai ou mãe e o outro não. Mas eles decidiram que vão viver juntos. E agora? Como é que se chega a um consenso? Porque até para examinar os assuntos em que nós temos oposições, nós temos que ter essa capacidade que o Bira mencionou, aqui, pegando as palavras da Sandra Guimarães, a riqueza desse baú está no autodescobrimento. Essa capacidade de olhar para si, se compreender, de se apresentar para o outro e acolher o que o outro tem para nos trazer, isso é básico para que se desenvolvam bons laços de amor. Aí eles continuam crescendo e vai havendo um desenvolvimento neuropsicomotor que permite que a gente entre numa fase em que as sensações sexuais elas começam a aflorar com muita força. Assim como antes a criança começou a perceber a vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô e se coordenar, agora ela começa a descobrir algo diferente, porque ela começa a ter mais vivas sensações sexuais. O que ela pode descobrir nessa fase? Vamos tentar explorar um pouquinho para a gente fechar o nosso arco-íris de hoje? Eu só para ilustrar um pouquinho, antes da Michele falar, Yara, me lembrei dessa questão das crianças 4, 5, 6 anos, né, já escutam mais um pouquinho, as de 4 um pouco menos, isso eu aprendi na prática, porque quando eu quero explicar um joguinho, ou um pega-pega, né, para as crianças, se eu estou com maternal e coloco elas para sentar um pouquinho, e quando eu estou na terceira palavra para explicar, elas já estão longe de mim, não escutaram mais nada. Então, o que eu fui aprendendo com isso? Que a gente aprende brincando. Tu vai explicando as regras dentro da própria brincadeira. Se tu sentar elas não vão te ouvir nem 2 segundos. E os maiorzinhos, 5, com mais possibilidades, né? E dentro da própria brincadeira, tu dá os stops e ali tu consegue atenção maior, porque ela já está em
interagindo com o interesse que é o brincar, né? E é fantástico a gente observar essas coisas, mas olha, eu suei a camiseta para entender. Eu queria que essas crianças ficassem sentadas me ouvindo até eu explicar toda a brincadeira. Não consegui. E a gente leva tempo para aprender, né? Olha só, eu tenho que falar. A minha querida nora, Karen Aline Halber, escreveu: estamos adorando vovó Yara. Beijos da Olha, tem um mês e meio. Como somos queridos. Que legal, que legal. Eu trouxe agora um assunto extremamente importante, que é o brincar, né? O quanto a brincadeira ela é significativa e ela é importante para os bebês e para as crianças, porque isso faz parte do processo de desenvolvimento, né? Se nós pensarmos, né, Yara, no contexto da psicoterapia, qual que é a estratégia que se utiliza para trabalhar com crianças? As estratégias lúdicas, né? É o brincar. Então, realmente, a criança traz muito das suas vivências através das brincadeiras. Então, é um ponto extremamente importante, Bira, que tu trouxe, realmente. Michele, aproveitando a tua deixa, a próxima live, exatamente daqui a um mês, no dia 12 de outubro, vai ser com a Marisa Iziric e com a Sheila Borowski, e o tema vai ser ligado a histórias infantis. E um dos focos que nós vamos ter é como exatamente na sessão de terapia com crianças se usa o brinquedo e se ajuda a criança a traduzir em palavras as vivências, os sentimentos dela. A criança monta a sua própria história. E a nossa história que nos leva a aprender, né? Sim, sim. Que interessante, estaremos aguardando, né, Bira, a próxima live, então, para a gente... Já vou me agendar aqui. Ótimo. Bira, me conta uma coisa. Tu observa alguma coisa referente à descoberta sexual na escola, em crianças pequenas, nessa fase de 3 a 5 anos, ou é mais discreto, como é que é? Yara, eu percebo mais discreto, mas assim, o que eu recebo relato, às vezes, das profs, desses momentos na sala de aula, né, ali na cadeirinha, né, às vezes se masturbando, né, e dentro, mas assim, não no espaço da educação física como um todo, isso eu não percebo muito, não, né? Mas eu recebo. Claro que, às vezes, essas crianças, elas vêm para a aula e a própria professora que acompanha a aula, muitas vezes, ali, ela percebe uma certa agitação de algumas crianças que se excitam ali dentro da sala de aula. Mas no espaço da educação física, praticamente talvez me fuja aos olhos, né? Mas eu não percebo muito, não, Yara. Não percebo. Não sei se tem aí comportamentos, né, que demonstram essa fase, assim, que eles estão, porque, assim, a dinâmica que eu proponho das aulas, assim, são aulas de 35, 40 minutos, 30 minutos, então eu divido esse espaço, Yara, em 2 momentos, Yara e Michele. O primeiro momento é um momento dirigido, né, e aí começo a proporcionar possibilidades deles aprenderem a prestar atenção naquilo que eu estou modelando, que eu estou pedindo, e depois a outra metade é uma exploração livre de materiais, ou seja, eu levo os materiais e me coloco em plena disponibilidade corporal para o que der e vier, que é outra riqueza impressionante, né? Então eu crio um clima ali e eles vão brincando com os materiais e comigo junto também. Me dá uma certa liberdade de eu observar maior, porque a aula da educação infantil é uma coisa muito interessante. A gente observa e aprende assim, a cada segundo tu está aprendendo uma coisa. Eu tenho a impressão de que isso que tu está nos contando aponta muito para o lado do desenvolvimento neuropsicomotor, da socialização, do aspecto de regras, do autocontrole, da comunicação.
Só que quando as crianças estão em atividade, estão concentradas em atividades, recebendo atenção, provavelmente elas não vão passar por essa situação de masturbação diante do grupo. De um modo geral, a gente vê, por exemplo, as crianças quietinhas quando estão isoladas. Ou, de repente, uma brincadeira de um com o outro. Mas uma das coisas, assim, que eu achava maravilhosas na escolinha, e também vendo outras crianças no dia a dia, era que, de repente, tu via todas as crianças indo para o banheiro juntas. Com 2 anos, com 1 ano, com 2 anos, a fila de crianças que vão e se preparam para ir ao banheiro, tudo bem. Tem um determinado dia, ali pelos 2, 3 anos de idade, eventualmente mais, em que, de repente, a criança se dá conta, cadê o pinto dele? Ou cadê o pinto dela? Uma situação que envolveu uma pessoa conhecida da família, da minha família antiga, quando eram só 2 irmãzinhas, e nasceu o priminho. E daí ela disse para a mãe, ai, mamãe, eu queria tanto o batonzinho do fulaninho. O que era o batonzinho do fulaninho? Mas tu vê, tem um momento, as nossas crianças, elas não são criadas cheias de segredos e de pudores. Pelo contrário, elas têm acesso às diferenças de gênero, às diferenças anatômicas, mas tem um determinado momento em que elas se dão conta. Esse momento tem a ver com algo que é de natureza neuropsicomotora. Elas sentem os seus genitais e, a partir desse momento, elas se conscientizam das diferenças anatômicas e começam a perguntar a respeito, né? E começam a se dar conta do masculino, feminino, homem, mulher, e questões de preconceitos, elas só surgem quando a sociedade ao redor é preconceituosa. Então, se descobrem meninos ou meninas. Bom, como é que vai ser a identidade sexual? Tá ótimo. Pode desenvolver para homossexualidade. Mas quando a gente fala de homossexualidade, muito mais que a identidade, a gente está falando também da direção do desejo. Quantos pais conseguem aceitar no desenvolvimento da criança, respeitar? Isso é uma outra história bastante complexa. O que eu estou querendo focar agora é que a criança percebe que há diferenças, e a criança percebe que há sensações, e a curiosidade se multiplica, e muitas vezes elas se exibem umas para as outras, se exibem para os adultos, e isso tem um impacto na eroticidade muito importante. E é por aqui que muitas vezes as pessoas começam, ainda hoje, a desenvolver na criança a noção de que isso é feio, isso não pode, isso é proibido, ao invés de ajudar a criança a se coordenar, como ela se coordena em todos os aspectos, né? E isso é outra situação super importante em termos da pessoa poder aceitar essa condição de admitir a sua própria, como é que eu iria dizer, excitabilidade, sexualidade, seu próprio erotismo, e como administrá-lo, né? Que é uma das coisas super importantes em termos de amor. E isso é uma das coisas que eu acho importante da gente ver como hoje na escola, nem que seja por pressão social, mas isso tem que acontecer mesmo. Como muitas vezes as crianças dizem, mas o fulaninho tem 2 mães, o fulaninho tem dois pais, e está bem assim. Isso é uma aprendizagem de respeito. Para mim chama muita atenção a quantidade de preconceitos que nós temos com aquilo que é diferente, e muitas vezes com aquilo que nós reprimimos, né? Mas vamos imaginar preconceitos de cor, preconceitos de raça, preconceitos com relação a idosos, é uma coisa impressionante. A obesidade, para mim, o antônimo do preconceito é respeito. Isso é uma das coisas que se aprende nesses primeiros anos de vida, a respeitar. E sem essa condição de respeitar, vai ser muito difícil a gente amar e ser amado, né?
Deixa eu passar para vocês. Vamos ver também se as pessoas têm comentários, perguntas que queiram levantar. Depois vocês leem os comentários aqui legais de elogiosos, tá? Legal. Se alguém quiser levantar e essa aqui hoje... de respeitar as diferenças é algo que é extremamente importante. E como muitas vezes é difícil até quando a gente olha para nós mesmos, né? No sentido de que daqui a pouco eu não sou melhor ou pior, eu sou apenas diferente da outra pessoa. E eu lembro, Yara, de uma live que nós participamos juntas pela CATEF, lembra que nós falávamos das redes sociais, né? De quantas essas comparações realmente impactam nas pessoas, né? Realmente nesse contexto da autoestima e tudo mais. E eu percebo que essas comparações acabam realmente minando muito o nosso dia a dia. E eu lembro que nós três falávamos também das comparações até em relação aos irmãos, que muitas vezes, né, acontece isso, né, que compara, porque o Joãozinho faz isso e a fulaninha não faz, porque como assim, com tantos anos ele já fazia isso, fazia aquilo. Isso acaba dificultando ou realmente deixando algumas marcas também, né, então nós temos que ficar atentos nesse sentido também. Fiquei pensando assim nessa questão dos valores, dos preconceitos, enfim, né? Trazendo mais para o meu dia a dia, e que a gente vê bastante isso. Não quero aqui responsabilizar diretamente aos pais, mas eu não consigo desgrudar uma coisa da outra, assim, né? E ainda mais nessa faixa de idade, né, que a gente vê as crianças já preconceituosas, né, desrespeitando aquele que é diferente. Eu fico me perguntando, mas de onde é que vem isso, né? Eu arriscaria dizer que vem da sua casa, né? E aí também fico pensando em que esse nosso currículo tinha que ter, tínhamos que incluir mais algumas disciplinas que pudesse falar mais dessas questões, né, de amor, de respeito, né, trazer mais os pais para dentro da escola, com palestras, né, munir os pais nesse sentido, né, para que a gente pudesse emparelhar um pouco essa situação, porque é desgastante e é preocupante também algumas coisas que a gente assiste dentro de uma escola. Eu lembrei, Bira, de quando eu era professora de primeiro grau, eu tive num determinado momento um aluninho que era totalmente diferente dos outros, por um problema genético, totalmente diferente. Quando ele entrou na escola, no colégio, ele chamou a atenção de todos. E para mim era doloroso quando eu via da janela da sala de aula, ou quando eu cuidava do recreio, via as crianças correndo atrás dele, como quem corre atrás de um ser estranho, de um ET. E aí eu resolvi fazer uma coisa que não é do meu feitio. Eu prefiro sempre conversas às claras. Mas eu criei uma situação que volta e meia tinham encarregado de levar isso para cá ou para lá, então eu encarreguei esse menino de levar alguma coisa. Aí eu conversei seriamente com os meus alunos, eu perguntando para eles como é que vocês acham que se sente o fulaninho sendo tão diferente. Primeiro quiseram brincar. E aí eu fui direta, vocês gostariam que fosse assim com vocês? Não, ninguém gostaria. Vocês acham justo correrem e brincarem com ele da maneira como fazem? Não, aí todo mundo se deu conta que não. Foi aquele momento da meditação, sabe, Bira? Não, claro que não. Então, o que nós podemos fazer? Como é que nós vamos nos comportar? A mudança dos alunos no comportamento foi algo muito impactante. E aí uma coisa visível para mim, com relação a esse menino, que nunca ficou sabendo dessa conversa, mas a alegria dessa criança ficava estampada nos olhos todos os dias. E tu vê, aqui
veio uma situação de preconceito, porque a diferença, de fato, era muito gritante. Mas muitas das situações de preconceitos que nós vivenciamos são criadas pela sociedade, especialmente pela família, né? Bem como tu disseste, né? Perfeito. Bacana essa estratégia, porque às vezes a gente, como adulto, quer achar todas as respostas, e às vezes as respostas estão com os próprios alunos. Sim. Né? É só a gente dar o espaço, é só a gente oferecer a eles, né? Como tu estava dizendo agora. Vem cá, o que nós vamos fazer? Alguém tem alguma ideia? A gente tem que aprender, né? Às vezes, a descer do pedestal e achar que a gente, como professor, sabe tudo, né? E não sabemos. E não sabemos, não sabemos, não, né? E a gente se surpreende com as ideias e as respostas dessa gurizada, sabe? Então, é tanta coisa, né? Bira, antes de tu falar, eu já quero passar para ti, tá, Michele? E depois que a Michele falar, a gente começa a encerrar, porque senão as pessoas vão começar a nos abandonar. O que eu queria dizer? Ah, tá. Bira, tu usaste antes a palavra perfeição. Tu disseste, ninguém é perfeito, inclusive nós. Aí, muitas vezes eu me pergunto, em termos de ser humano, o que é a perfeição? Nós podemos dizer, por exemplo, que a estátua da Pietà, do Davi, que elas são o suprassumo da perfeição, mas em termos de ser humano, o que é ser perfeito? Tu vê que uma das frases bombásticas do Winnicott foi que a criança precisa, naquela fase, falava só de mães, mas é de pais suficientemente bons. Suficientemente bons. Não plenamente, porque isto não existe. Né? O que é perfeição? É algo acabado. Eu posso decretar uma obra de arte acabada, no ser humano não, nem quando morre. Né? E aí, muitas vezes, nós temos fantasias de perfeição que nós jogamos para os nossos filhos. E coitados dos nossos filhos, eles nunca vão ser suficientes para nós. E nunca vão ser suficientes para ninguém. E nesse sentido também, Yara e Bira, assim, de que os pais também não precisam ser perfeitos. Podemos errar, nem tem como. Não podemos ser perfeitos, né? E acho que isso também alivia um pouquinho no sentido dessa ideia, como tu trouxeste, lembra que tu falou um pouquinho da tua primeira gestação, do teu controle, que tu sabia muito bem como é que ia ser, ia dar tudo certo, né? E a gente sabe que, e tu viveu isso na tua experiência, de que não foi bem assim. Então, acho que, e me parece que a maternidade, né, também traz isso para nós, né? De que nós não temos controle de tudo e que nós não precisamos ter o controle de tudo e que nós não precisamos ser pais perfeitos. Nós vamos ser o melhor que nós pudermos para os nossos filhos, né? E muitas vezes a gente vai se atrapalhar. Meu Deus, se eu tivesse a chance de viver de novo, eu acho que eu seria uma mãe melhor. Mas essa é uma dúvida que nos persegue, né? Que a gente sempre pergunta, será que a gente está fazendo melhor para os nossos filhos? Será que isso que a gente está fazendo é o correto? Né? Dentro da... exatamente, né? Isso eu também tive que entender como paciente também, né? De que a maneira com que meus pais me criaram foi a melhor maneira possível, né? Perfeito. E dá um livro isso, né? Mas, se eu começar a falar agora, aí nós vamos para 2h30 de live, aí não dá, então vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Mas com certeza a gente entender que sempre, né, eles fizeram da melhor maneira possível. E a gente, como pai, né, também quer fazer o melhor possível, né? E aí, no melhor possível, podemos errar mais, errar menos, enfim, mas não trazer isso como culpa, né? Porque aí é sofrimento. Deixa eu ver se tem algum comentário que queiram trazer para o público. A Ieda Dorfman. Essas preocupações são importantes. Cadê a Ieda? Andou. São importantes. Se tivesse tempo, gostaria de ter trazido
mas teve alguma coisa de digitação, ideias a serem implantadas para a escola. A Lisane, se eu pudesse voltar no tempo, também acho que seria uma mãe melhor. E a gente aprende. Tipo que a gente aprende, né? Essa é a beleza da vida, né? É o aprendizado que nós vamos tendo. E é muito fácil quando a gente olha para trás e diz como que eu errei. Porque agora a gente já sabe o resultado da experiência. Né? Mas quando a gente está vivendo, é um processo. E isso é a riqueza, né? Da gente errar, da gente aprender e sermos melhores. Acho que esse é o ponto. E quando a gente compreende todas as situações em que a gente se atrapalha, de onde vem, para onde vão, a gente fica em paz consigo mesmo. E na hora que nós ficamos em paz conosco, nós paramos de julgar as pessoas. Né? Michele, Bira, eu gostaria assim, que vocês que vocês dessem um fecho, tendo como foco esse tema, na infância, as bases da aprendizagem do amor, e que vocês fizessem um fechamento, fazendo esse leque, assim, nesses primeiros anos da vida, da maneira que vocês quiserem. Bira, queres começar agora, já que eu né, no início? Não, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade, pode fazer. Tá joia. Então, né, novamente queria agradecer imensamente o momento, foi muito prazeroso, não vi realmente essa 1h30 passar, imagino, né, que as pessoas também estejam gostando dessas nossas trocas, e o que me parece, assim, que o que eu gostaria de dizer no final, assim, que essa questão realmente dos pais perfeitos não existe, que a gente precisa poder se respeitar nas nossas limitações, poder entender que nós acertamos, que nós erramos, e o que nós podemos fazer pelos bebês, né, pelas crianças, é poder ter um olhar carinhoso, respeitoso e disponível para a gente poder deixar marcas positivas nessas crianças. Né? É assim que eu gostaria de encerrar, então, a minha fala. Muito bom. Joia! Eu estava me lembrando aqui que, em seguida que eu comecei a minha carreira acadêmica, assim, né, de trabalhar em escola, eu acho que nem um ano de trabalho, nem isso, eu já trabalhava com as séries iniciais, com a educação infantil, e que na qual nunca abri mão, apesar de ter experiências com maiores. Uma colega minha pediu que eu fosse palestrar sobre avaliação por uns acadêmicos. Eu disse, mas eu nem tenho prática direito, mal comecei a trabalhar. Bira, eu quero que tu vá lá, porque eu quero. E lá fui eu, cheio de ansiedade, nervosismo, não tinha assim um costume de falar na frente dos outros, né? Muito tímido ainda. E me lembro que, nunca mais esqueci, me lembro que um colega, um acadêmico, perguntou, qual é a pedagogia que o senhor usa? Não, que tu usa com essas crianças. E eu nunca mais me esqueci, mesmo sem a prática de grandes metodologias e etc, mas uma coisa eu sempre carreguei comigo por gostar de criança. Eu disse para ele, a pedagogia do amor. E hoje, eu continuo com a mesma resposta. Porque eu penso que, seja educador, né, professor, pais, aonde não houver amor, não sai direitinho as coisas como a gente gostaria. Né? Então, eu posso ser aqui um dos melhores professores em termos de conhecimento das minhas coisas, dos meus assuntos, mas nessa interação, ao levar todas essas coisas, ao entrar em contato com essa gurizada, o amor tem que entrar primeiro, depois eu vou atrás, porque aí eu sei que eu vou conseguir fazer tudo direitinho. Agora, se só eu entrar e deixar o amor para fora, não adianta conhecimento nenhum. Então, o que fica marcado para mim aqui nesse momento, nessa riqueza desse bate-papo, é que nós nos manifestamos com o amor que a gente tem por aquilo que a gente faz,
E tomara que as pessoas que nos assistiram gostem, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, com todo respeito, sem nenhuma demagogia. Eu gostei. Eu gostei. Não, e a gente vendo aqui os comentários, é bem claro que fomos recebidos com amor. Agora, para encerrar, eu quero agradecer muito a participação de vocês dois, a espontaneidade e também a presença de todas as pessoas que estão aqui dando sentido para essa live, porque se não tivesse pessoas que se interessam pelo tema, não teria sentido, né? Mas eu vejo aqui um acolhimento extremamente afetivo de várias formas. Depois vocês vão poder ler, eu vou salvar no Facebook, se eu conseguir, eu vou salvar também no YouTube, que existe essa possibilidade, mas a minha tecnologia é cheia de falha. Bom, mas então... eu me perdi. Você estava falando, eu estava pensando em como fechar. Eu recebi uma mensagem que eu mandei para algumas pessoas pelo WhatsApp. É uma mensagem, é um desenho de uma criança recém-nascida. Eu queria publicar no Face, no Instagram, mas eu não consegui, não descobri como. Esse desenho, ele vem recebendo esboços. E os esboços que o desenho inicial recebe vai transformando o bebê num bebê maiorzinho, numa criança de pré-escola, numa criança maior, num adolescente, num adulto, num idoso. E daí, de repente, o vídeo é cortado. Eu não sei se foi de propósito, ou se tem uma intenção de representar o corte que a gente, num determinado momento, vai receber. O fato é que sobre a imagem inicial foram acrescentados traços. E a pessoa que aparece no final desse vídeo é a mesma pessoa recém-nascida, sofrendo, entre aspas, os traçados que a vida lhe oferece. Isso é uma coisa muito bonita, uma coisa muito interessante. Eu fico imaginando que muitas pessoas, quando reconhecem que, por exemplo, seus filhos passaram por traumas, passaram por privações, ou elas mesmas passaram por privações, elas podem ficar muito receosas de jamais conseguirem atingir bons níveis de desenvolvimento. Essa é uma hipótese não verdadeira. Os nossos traumas, as nossas privações, se nós conseguirmos aceitar e nos conduzir e buscar elaborações, muitas vezes, inclusive, através de ajudas terapêuticas, nós vamos superando desafios, elaborando conflitos. E tem uma coisa que para mim é muito forte, um sentimento muito forte, quando alguém procura terapia e diz, eu quero mudar. Só que tem detalhe, eu não quero me transformar em outra pessoa. Eu quero ser cada vez mais eu mesma em boas condições. Isso é uma conquista. Isso passa por toda uma aprendizagem de amor. Teria tanta coisa que a gente poderia comentar. Ai, que pena que eu não deixei a mão. Será que eu não tenho aqui? Não. Eu queria mostrar para vocês o Vínculos de Saúde Mental, que é muito ligado, esse livro, o livro de capa azul, das sinopses, ele é totalmente ligado à teoria do apego e trata muito sobre a formação de vínculos. Eu fiquei muito tentada a contar uma história para vocês que eu acho encantadora, mas eu não vou contar. Então, o que eu quero trazer para todos nós é essa reflexão. Felizmente, nós temos a vida inteira para seguir aprendendo, para seguir conquistando e, principalmente, para seguir conquistando a nós mesmos. Sempre em melhores condições. Beijo para todos. Obrigado por terem vindo e tudo de bom para nós. Obrigado. Até a 12. Para todos nós. Uma boa noite, foi um prazer. Que bom. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Vou dormir nas nuvens e muito feliz. Ai, que bom. Beijo. Beijo para você. Tchau.